Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem aí? Estão me vendo, me ouvindo? Tudo ok? Vamos lá primeiro. Ó, aqui eu estou trazendo para vocês... Estou trazendo aqui para vocês, certo? Só um assunto assim básico, né? Vamos dizer assim, em química, mas que cai em tudo que é assunto. Tudo que é cobrado de química, separação de misturas, certo? Substâncias simples, substâncias compostas. Isso o cara tem que estar craque, porque até concurso público, tá? Eu já fiz concurso para professor que peguei questões envolvendo esses assuntos. Então, são extremamente importantes você dominar as misturas em química, tá? Então, vamos resgatar os conceitos que a gente lembrar de misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Ok? Vamos lá. Passando aqui os slides. Ó. O assunto de agora vai ser mais tecnicamente, né, em específico, separação de misturas. A gente sabe que tem dois tipos de misturas, as homogêneas, as heterogêneas, não é? Então, ó, os processos de separação de misturas são inúmeros. Existem vários processos de separação de misturas. É importante você dominar que, às vezes, você tem uma mistura, mas tão complexa que um tipo só de processo de separação de mistura, um tipo só, não vai resolver. Você não vai conseguir separar tudo bonitinho na mistura apenas usando um processo, uma técnica de separação de misturas. Você vai precisar de mais de uma. Então, às vezes, uma mistura ela é tão complexa que para você para você separar os componentes, né, dessa mistura, né, você tem o componente A, B e C. Para você conseguir isolar, separar o A para cá, o B para lá, o C para lá, você vai ter que utilizar mais de uma técnica. Tudo bem até aí? Tá tranquilo? Suave? Vamos lá. Então, esse slide traz isso. Tá? Que você entenda que nem sempre é possível separar uma mistura usando uma técnica só. Aí, às vezes, para separar os componentes de uma mistura, você tem que ter, às vezes, 2, 3 técnicas para conseguir chegar ao seu objetivo, né? Que é separar aqueles componentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu já falei, né, e vocês sabem muito bem, eu creio nisso, acredito que vocês já dominam isso, que tem dois tipos de misturas, né? As misturas que são classificadas como homogêneas e heterogêneas. Tudo bem? Então, as técnicas de separação, elas vão de encontro, tá? Com essas classificações das misturas. Então, ora, eu posso estar trabalhando com uma mistura do tipo homogênea, ora, eu posso estar trabalhando com um tipo de mistura heterogênea. Então, é importantíssimo aqui nesse assunto de separação de misturas, técnicas de separação de misturas, você já dominar o que são misturas homogêneas e heterogêneas. Tá certo? Então, se você já sabe que misturas homogêneas, né, são aquelas que apresentam apenas uma fase, né, uma solução, e as heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase, né, sistema bifásico, trifásico, polifásico. Então, agora você vai ter que partir para aqui, ó, que é o assunto que nós estamos abordando agora. Tá? Se você está trabalhando com misturas do tipo heterogêneas, aquelas que você consegue ver mais de um aspecto, mais de uma fase, então você vai ter que trabalhar com algumas técnicas, que no caso está aqui, ó, filtração, decantação, catação e etc. Agora, se por outro lado, você está trabalhando com uma mistura do tipo homogênea, então, se você está trabalhando com a mistura homogênea, essas técnicas aqui, ó, não vão ser eficazes. Tudo bem? Não vai fazer surtir efeito
Você não vai conseguir o objetivo, que é separar os componentes. Por exemplo, ó, se você misturasse água e álcool, você concorda comigo que você teria uma mistura homogênea? Ou seja, você não ia conseguir mais diferenciar quem era o álcool e quem era a água. Onde eu quero chegar com isso? É agora. Se eu quisesse separar o álcool da água, poxa, derrubei o álcool na água. E agora? Eu quero separar o álcool da água. Então, ó, eu tenho uma mistura homogênea em questão. Meu sistema é homogêneo. Álcool e água. 2 líquidos miscíveis. O que são líquidos miscíveis? O que são componentes miscíveis? São aqueles que se misturam. Uma vez, meu amigo, misturou, acabou. Se você não consegue mais diferenciar quem é quem, não. Beleza? Então, ó, eu não ia poder utilizar, por exemplo, gente, uma filtração, que são para misturas heterogêneas. Eu não ia poder utilizar, por exemplo, uma filtração para separar água e álcool. Imagine usando um filtro de café, aqueles filtros de café, papel de filtro. E ali eu derramo, dentro daquele filtro, álcool misturado com água. Vai surtir algum efeito esse filtro? Vai ser eficaz? Vai ser eficiente no meu objetivo? Não. Eu vou estar fazendo nada. Concordam comigo? Então, ó, importantíssimo esse domínio aqui. Para misturas heterogêneas, tem algumas técnicas específicas. Ai, professor, essas são todas que existem? Não. É como eu disse no início, existem várias técnicas. Para misturas homogêneas, essas técnicas são bem eficazes. Para misturas homogêneas. Então, por exemplo, água e álcool. A destilação seria interessante você utilizar, porque você conseguiria. Certo? Enfim, vamos para frente. Então, a gente já sabe que as técnicas de separação, elas dependem do tipo de mistura que tu tem. Se é uma mistura homogênea, se é uma mistura heterogênea, beleza? Então, vamos partir para frente. Vamos falar um pouco sobre algumas, não todas, até pelo tempo, tá? Quanto tempo tem aí, por favor? Ó, tá vendo? O tempo não para, que nem aquele menino dizia já, Cazuza, não é? Então, ó, vamos correr contra o tempo aqui, porque o tempo não para. Então, ó, filtração é um método, filtração, todo mundo já filtrou alguma coisa em casa. O cara faz um suco de maracujá, fica aquelas sementes, aquelas coisas, tem que filtrar. Tem que pegar um filtro, botar ali o suco com as sementes, com tudo, fica filtradinho ali. Concorda? Você tem água e areia. Você bota água e areia num filtro, papel de filtro. A areia vai ficar retida no filtro, não vai? E o que é que vai descer pelo filtro? Vai passar, conseguir passar pelo filtro. No caso aí, a água e a areia vai passar a água. A areia vai ficar no filtro, vai ficar retida, presa no filtro. Então, a essa técnica de separação, ó, o que é que tu está separando? Água e areia. É um exemplo. Então, que técnica tu utilizou? Filtração. Tudo bem? Então, aqui no slide, vocês estão vendo que a filtração, ela pode ocorrer de 2 formas. A comum e a vácuo. Tá? Aqui no slide eu estou mostrando isso. A filtração comum é essa que a gente utiliza em casa, na nossa cozinha, ou em qualquer lugar. Basta filtrar alguma coisa. Uma vez eu fiz um acampamento, um colega meu tirou a meia e filtrou o café para ele. Digo, poxa, bicho, parabéns. Usou uma filtração. Ele ia tomar o café cheio de pó, aí pegou a meia, porque não tinha, a gente estava acampando, ele tirou a meia e fez a filtração pela meia. Esse café eu não tomei, certo? Não quis me arriscar. Você tomaria? Eu também não quis tomar. Mas ele usou a filtração. Tudo bem? Vamos para frente.
Como a gente já viu, a filtração pode ser a comum e a vácuo. A vácuo é mais complexa um pouco. A filtração a vácuo, você só consegue realizar ela dentro de um laboratório, de um meio que tenha aparelhagens, vidrarias específicas. E não é em qualquer canto que tu vai encontrar uma vidraria de laboratório. Entende? Então, ó, a filtração a vácuo, você vai trabalhar especificamente sob pressão. Você vai ter que usar a pressão a seu favor. Existe essa técnica de separação, ó, né, a vácuo, que vai trabalhar aliada com a pressão. Então, falou em filtração a vácuo, você já lembre-se, tá certo? Eu vou trabalhar com pressão. Associe a pressão a esse tipo de filtração, tá ok? Olha só, como é que rola, professor, essa filtração a vácuo? Tá aqui um exemplo. Ó. O cara está no laboratório, ele vai utilizar isso aqui. Ó. Isso aqui é tipo um funil, gente. Peça de laboratório. Esse funil, ele é chamado ó, de funil de Bunsen. Funil de Bunsen. Esse funil aqui, ele vai ter um papel de filtro aqui dentro, certo? Esse funil, já com papel de filtro, está esperando o líquido que você vai querer separar. A mistura que você vai querer separar. Você vai acoplar esse funil ó, em um outro tipo de vidraria, de laboratório, chamado Kitasato. O Kitasato, ele é da família do Erlenmeyer. Tá? Ele é da família do Erlenmeyer. É um recipiente ó, quase idêntico ao Erlenmeyer. O que diferencia o Kitasato, essa vidraria aqui, ó, é um vidrinho, tá? O que diferencia o Kitasato para o Erlenmeyer é essa saída aqui, ó, esse tubinho aqui, ó, tá certo? É o que diferencia o Kitasato do Erlenmeyer. E nesse tubinho aqui você vai botar uma mangueira, ó, uma mangueira. Tá vendo? E vai acoplar já em outra coisa de laboratório. Outra peça de laboratório. Tudo é uma aparelhagem que dentro de um laboratório tu encontra. Não é em qualquer canto. Então, observe que a filtração a vácuo, ela é, como eu disse, já tinha adiantado, é um tipo de separação de mistura mais técnica, né? Você precisa ali, você não pode estar fazendo uma filtração a vácuo em qualquer canto ali. Né? Então, ó, você vai ter que utilizar uma trompa de água, tá vendo aí? Você vai ter que utilizar um Kitasato. O vácuo ó, é que vai ser o responsável por fazer a separação. Ó. Por isso se chama filtração a vácuo, sob pressão. Ó. Tá? A pressão é que vai fazer o líquido se separar. Ok? Então, vamos lá. Outros tipos, decantação, sedimentação, sinfonação e centrifugação. Poxa, 1, 2, 3, 4 tipos. Você domina? Você domina o que é decantação, você sabe o que significa sedimentação, você sabe o que significa sinfonação, você sabe o que significa centrifugação. Já ouviu falar em centrífuga? Centrífuga é um aparelho que tem em laboratórios que acelera o processo de sedimentação. Tá? Então, é assim que você vai se infiltrando, se conhecendo essas técnicas. É bom conhecer. Tá? Não se estressem, não. É um assunto relevante, mas é fácil. Não é nada de você, ai meu Deus, não estou entendendo não. Ai, é difícil isso. Não, não, não. Fique tranquilo que é bem tranquilo esse assunto, tá certo? Então, ó, a decantação é quando, por exemplo, você deixa algo em repouso para que aquela mistura, por si só, se separe. Vou dar um exemplo. Bote em um copo com água, um pouco de barro. Bota um pouquinho de areia. Mistura tudo. Vai ficar aquela água super barrenta, né? Aí o que é que tu faz? Deixa em repouso aquilo ali. Deixa descansando aquilo ali.
que é que vai acontecer? Primeiramente, vai acontecer uma sedimentação. O que é uma sedimentação? É aquela mistura, né? Vai apresentar partículas ali, né? Mais densas, e essas partículas mais densas ou mais pesadas vão afundando com o tempo. Isso é tu deixar em repouso. Deixa em repouso. Gente, com o passar do tempo, quando você vai olhar aquela mistura que você deixou em repouso, como um exemplo que nós estamos usando, de água com barro ou água com areia, você acredita que a água está limpinha? Você acredita que o barro está lá na parte de baixo do recipiente? Eles se separaram por gravidade. E agora, você vai usar a decantação. Você vai pegar aquele recipiente com muito cuidado e vai transferir o que está na parte de cima, que no caso do nosso exemplo seria a água, para outro recipiente. E quando for chegando na parte da areia, tu para. Viu a decantação como é? Simples. Viu a sedimentação o que é? É ir afundando aquela coisa mais pesada. E todas essas técnicas, gente, a gente às vezes não se dá conta, mas ela está extremamente presente no nosso dia a dia. No tratamento de água e esgoto, isso é utilizado demais. Existem os tanques. Se você for na Compesa um dia, se você for, no sistema de abastecimento e tratamento de água da sua região, você vai ver isso. Existem os tanques, que são chamados decantadores. Existem os tanques floculadores, os sedimentadores. Então, existem várias técnicas de separação para a água chegar na tua torneira. Você acha que não vai ter tratamento? A água chega daquele jeito na estação, ó, daquele jeito, que eu não quero nem dizer. E eles tratam, usam cloro para matar a bactéria, sulfato de alumínio. Eles usam técnicas de filtração. E todas essas técnicas vai fazendo a água ficar cada vez mais limpa. E essa água, cada vez mais limpa, ela vai ficando cada vez mais própria para consumo humano. Por isso que é assim tão exigido que a gente cuide e trate da água, porque dá trabalho essas técnicas, para você tratar a água, não é? Então fique esperto. Então, a decantação, a sedimentação, a sinfonação, não sei se eu falei da sinfonação. Sinfonação eu uso no meu aquário, por exemplo. Sinfonação, deixa eu acelerar aqui, A sinfonação é isso aqui, Eu uso para tirar a água do meu aquário. Estou com preguiça de pegar um copinho, um baldinho e ir tirando a água do meu aquário. Poxa, de balde em balde vai dar trabalho. E se for um aquário de 200 litros? E se for um aquário, sei lá, grande demais? Tu vai tirar de copo em copo, de balde em balde, vai dar trabalho. O que é que você utiliza? Uma técnica. Que técnica? Chamada sifão. Sifonação. Você pega uma mangueirinha, é óbvio que você vai ter que ter o aquário na parte mais alta e numa parte mais baixa, você vai colocar um recipiente coletor. Então está aqui na imagem, o sifão como funciona. Aí você pega uma mangueira, pega alguma coisa desse tipo, né, que seja suficiente para transferir o líquido de um canto para o outro. Tá? A dica é que algo esteja mais acima e algo esteja mais abaixo. Aí você puxa, cuidado para não beber. Isso é feito na gasolina. Pessoas, o carro faltou gasolina em algum canto, você pode trabalhar com a sinfonação. Bota a mangueira dentro do seu tanque de gasolina, puxa ali o bico da mangueira e você vai ver que o líquido vem. Cuidado para não engolir e beber gasolina. Aí você vai morrer, vai dizer, foi o professor. Aí depois você pega esse líquido, imediatamente que você puxar, você bota ali no outro veículo que você quer, e você transfere a gasolina para o sifão. Viu essas técnicas? São técnicas que às vezes estão tão próximas da gente, mas que a gente escuta o nome. Sinfonação. Aí o cara diz, meu Deus, sinfonação, o que é isso? Sanfona? É o que danado. É isso.
Vai usar um sifão. Tudo bem, gente? Fique esperto. Ó. Então, aqui nesse slide, eu adiantei um pouco para mostrar a vocês ó, a sedimentação. Estão vendo aqui um monte de pontinhos. Esses pontinhos é como se fosse a areia, as partículas mais densas, afundando. Ó. Após ela afundar, ó, ela fica lá organizada. Ó. Você deixou em repouso, aí você tem ó, o negócio ali, né, já organizado. Ó. E agora você vai usar uma decantação. Como eu disse, ó, você vai separar com cuidado, bastante cuidado, não mexa muito não, senão vai misturar de novo. A decantação é delicada. Você tem que ir com cuidado para transferir a parte que está na parte de cima e deixar a parte de baixo sem se misturar. Entendeu o que é a decantação? E por último, ó, você pode aí usar a sifão também. São técnicas de separação de misturas. Tá, gente? Vamos para frente. Essa aparelhagem aqui, vocês observem que já é um pouco mais complexa. Já é dentro de um laboratório. Aqui, por exemplo, água e óleo. Óleo, essa parte amarela aqui, ó, e essa parte aqui é água com sal. Vê que legal. Eu tenho 3 componentes nessa mistura. Óleo, água e sal. 3 componentes, 3 substâncias. Então, ó, óleo, água mais sal. Isso aqui é uma torneira, gente. Eu já trabalhei com isso em laboratório. Na época que eu estava pagando a disciplina experimental, química experimental. Aí a gente paga, né, no curso da gente, química 1, química 2, química 3, química 4. A gente fica um tempo, fica alguns meses dentro do laboratório. Enfim, ó, então isso aqui ó, é o funil de bromo, conhecido também por funil de decantação. Isso aqui é o suporte universal, ó. É uma aparelhagem, geralmente de ferro, que vai sustentar o funil, ó. Uma vidraria, isso é tudo de vidro. Aqui tem uma torneirinha que tu vai regulando, ó. Tu vai abrir a torneirinha aqui para encher no becker. Becker é um copo, ó, tipo um copo, a gente chama de becker. Então, ó, o becker está aqui esperando. Você abriu a torneirinha, isso aqui vai começar, ó. Tu vai só ter o controle na torneirinha. Quando você abre a torneira, o líquido aqui que está mais denso, mais embaixo, vai descendo. Aí você vai controlando, ó, olhando. Ó. Quando for chegando na parte do óleo, o que é que tu faz? Fecha a torneira. Pronto, conseguiu separar. Viu aí? É uma aparelhagem mais específica, né? Mas você consegue também fazer o uso aí, né, da separação. A levigação é muito utilizada pelos garimpeiros, à procura de ouro. Os garimpeiros, ó, eles usam muito a levigação. Ó, sabe-se que a areia e o ouro têm diferentes densidades. A areia é menos densa. Isso quer dizer que ela fica na parte de cima, a areia. Já o ouro que está misturado na areia, que eles estão à procura, fica na parte de baixo. Então, o que é que ele vai utilizar como um facilitador nessa coletagem aí de ouro nos garimpos? Ele vai utilizar um processo chamado levigação, que consiste em quê? Na diferença de densidades. E ele vai passar uma corrente, ó, uma água, geralmente ó, passa no rio. Ó. Essa água do rio vai levar o quê? A areia. Por que a areia e não o ouro? Porque a areia vai estar menos densa na parte de cima. Então a corrente, eles têm técnicas, né? Eles sabem como fazer isso aí de olhos fechados. Enfim, aí ó, a levigação é uma técnica de separação, de mistura, que consiste no uso de uma corrente de água. E essa corrente de água vai fazer o quê? Vai levar a parte que está na parte de cima, a parte menos densa, que no caso aqui do exemplo é a areia. E o ouro vai ficar. Tudo bem? Sentiu que é levigação? Catação. Por que se chama catador de lixo? Catador, catação. Coleta. Pensem. Catação é você separar com as mãos o que é plástico, o que é vidro, o que é orgânico. Você usa as mãos. Tá? Aí, ó, peneiração. Peneirar. O pedreiro em casa outro dia desse estava fazendo um reboco.
uma reforma lá em casa. Aí ele disse, olha, professor, é bom o senhor comprar uma areia bem fininha, porque senão sua parede vai ficar meia grossa, mesmo emmaçando, ela vai ficar com uns carocinhos. Aí eu disse, e aí, o que é que a gente faz? Ele disse, não, compra uma areia bem fininha e tal, e assim, eu também vou dar uma peneirada nela. Olha aqui, peneiração. Ele pegou a peneira dele, com os furinhos bem pequenininhos, botava a areia dentro da peneira, um segurava num lado, o outro segurava no outro, e ia balançando a peneira, a areia caindo bem fininha, só a parte bem fininha. E os grãos da areia, né, as pedrinhas maiores, ficavam presas, retidas na peneira. Aí o que é que ele fazia? Jogava para lá, ó. Pegava só a parte da areia bem fininha. Que técnica de separação foi essa? Peneiração. Não é fácil. É coisa de outro mundo? É não. São coisas que a gente convive. Basta só prestar atenção ao que é mesmo. É um fato. Ok, gente? A peneiração é chamada de tamização também, tá? Um nomezinho até mais estranho, confesso. Concordo. Mas vamos lá. A ventilação. Ventilação, eu, por exemplo, quando como amendoim, gosto de comer amendoim, não é aquele já prontinho, totalmente industrializado, não. Eu gosto daquele amendoim, que eu quando estou viajando, tem aquela turma que vende na beira das estradas, um saco de 5, 10 reais, e eu vou quebrando a casca e descascando. Eu tenho o prazer de descascar, porque aquilo ali é orgânico, aquilo é natural. Aí o que é que eu faço? Quando eu quebro a casca e fica ali na minha mão, eu sopro. Aí as cascas do amendoim, ó, se separam. Isso é a técnica de ventilação. Eu vou ventilar, o que é menos denso, sai. O que é mais denso, veja que com o meu sopro, o amendoim não vai voar, não vai embora. O que vai sair da minha mão só vai ser aquela capinha que fica no amendoim, entende? Isso é a técnica que a gente chama em química de ventilação. Arraste por uma corrente de ar. Estão espertos? Estão vendo aí, ó? Então tem várias situações aí, ó. Relembrando a catação, a ventilação, a levigação, a peneiração, ok? Flotação. A flotação, tá aqui, ó, é um tipo de processo físico de separação de misturas heterogêneas. Então veja que a flotação tu não vai usar ali para um tipo de misturas homogêneas. Lembra no início do slide da aula que a gente tinha que saber primeiramente se era uma mistura homogênea ou heterogênea para saber que técnica utilizar mais adequadamente? Então aqui, ó, essa técnica consiste em adicionar bolhas de ar. Aqui, geralmente, é um processo mais industrial. Eles vão colocar um ar na mistura e essas bolhas vão ficar encarregadas de agarrar o que é menos denso. As partículas em suspensão, que estão suspensas ali, ó. Então, ó, a flotação é mais uma técnica de separação de misturas. Viu quantas técnicas eu estou falando aqui? Umas mais comuns do que as outras. Concordo. Mas é importante você conhecer muitas delas. Extração por solvente. Pelo amor de Deus. Extração por solvente, não venha me dizer que você não conhece, nunca ouviu, nem fez na sua casa. Porque, ó, você já fez um chá? Já fez um chazinho? Aquele mesmo que compra no supermercado, o pozinho, que você bota dentro da xícara com água quente. Gente, é isso aí. Extração por solventes. Consiste em quê? Em extrair o componente da mistura. Como é que você extrai o componente do chá? Você vai utilizar ali um solvente, geralmente uma água quente. Não é? Aí depois você filtra aquilo ali, para não ficar um pedacinho daquele pó, daquele negócio ali. Está feita a extração, você conseguiu extrair. É o que acontece com os perfumes. É o que acontece, por exemplo, se a gente deixasse a água, quer dizer, deixasse o sal cair na areia.
Eu poderia extrair, não poderia esse sal da areia? Poderia. Como? Eu ia colocar água. Entende? Se eu colocasse água na areia que caiu o sal, vocês concordam que o sal que estava na areia iria se juntar à água? Areia não. Areia a gente conseguiria separar ela, mas o sal iria ficar dissolvido na água, viraria uma água salgada. Vê que ideia, tá vendo? Então, ó, separação magnética, o nome já está dizendo, magnetismo. Separação magnética, ímã. Imagina que tu tem limalha de ferro. Sabe o que é limalha de ferro? É aquele pozinho de ferro. A serralharia. Turma que trabalha aí fazendo portões, grades e etc. Peças de ferro. Eles quando vão, né, botando o ferro ali para serrar em esmeris e etc. Vai ficando um pozinho de ferro. Vai ficando um pozinho. Esse pozinho do ferro, ele não é atraído por um ímã. Se você aproximar um ímã do ferro, não há um magnetismo, não é? Não rola uma atração. Então, ó, a separação magnética é isso. Quando você usa um ímã para separar algo da mistura que tem magnetismo. Suave, tranquilo. Estão ouvindo direitinho? Então, ó, separação magnética é a aproximação de um ímã magnético de uma mistura que contém, é lógico, eu não vou aproximar um ímã de água com sal. Para que eu vou usar um ímã numa mistura de água com sal? Entende? Agora, se tem ferro, os pregos caíram na areia. Eu quero separar o prego da areia. Se eu aproximar um ímã ali bem massa, os pregos vão ser atraídos pelo ímã, não vão? Viu a ideia? Destilação simples. Eu tenho, deixa eu ver, pronto, essa imagem aqui é melhor para explicar a destilação. Eita, ó, destilação simples, aqui, ó, destilação simples. Ó, tudo isso que você está vendo aqui é uma aparelhagem necessária para você fazer uma destilação. Tá certo? Imagina isso em grande escala, numa usina, numa destilaria de petróleo. É o mesmo processo. Só que não vai ser pequenininho assim. Vai ser uma indústria, uma usina. Mas a ideia é a mesma. Você pega o petróleo, aquece ele e você vai conseguir extrair os derivados do petróleo. De acordo com suas características, suas temperaturas, suas propriedades físico-químicas. Você vai separando, ó, o que é gasolina, o que é óleo de aviação, o que vai ser utilizado como asfalto, que é vamos dizer assim, é a pior parte do petróleo, né? Antigamente nem se usava, agora se usa, né? O lixo do petróleo, o asfalto, o piche. Hoje já tem essa utilidade para recapeamento e etc., fazer as estradas. Enfim, tudo isso é utilizado, ó, por um processo de destilação. Você vai destilando, vai fazendo o processo de separação e vai desenvolvendo o negócio. Ó. Essa imagem, eu gosto mais dela porque ela ficou maior. Aí você tem uma ideia bem significativa do que é uma destilação. Ó, primeiramente, você tem que ter essa aparelhagem. Tem que ter um condensador. Aparelhagem de laboratório. Tá? Você tem que ter, ó, um balão de vidro. Esse balão de vidro tem que estar tampado com uma rolha, tem que ter um termômetro para ver a temperatura, você tem que ter um controle de toda a situação. Eu já fiz isso em laboratório, é bem legal, tá? Eu posso separar, por exemplo, a água e o álcool e saber quem é que está indo primeiro. Só é importante você conhecer o ponto de ebulição do álcool, o ponto de ebulição da água. Quem vai ferver, quem vai começar a ebulir primeiro, quem vai evaporar primeiro. Entende a ideia da questão? Então, você tem que conhecer os pontos de ebulição. Quem vai primeiro se transformar em vapor. O álcool é 78 graus. A água é 100 graus. Então, quem iria primeiro? O álcool. Não é? Daqui que a água chegasse a 100, o álcool já teria se transformado em vapor. É assim que tu conseguiria separar. Ó.
Então, ó, essa leitura que vocês estão vendo aqui, ó, vapor, balão de vidro, uma solução, bico de Bunsen, é esse gásinho aqui, ó, que vai gerar tipo uma vela, uma chama. Tudo isso é aparelhagem de laboratório. Ó. Suporte universal, bico de Bunsen, a rolha, o termômetro, o condensador, uma saídazinha aqui de ar, ó, ar quente, ar frio, tá? O Erlenmeyer, o que eu estava dizendo, ó, é um recipientezinho aqui, ó, de vidro também, que vai ser, no caso, o coletor da água destilada, tá, gente? E a água destilada, ó, vai ser o que virou vapor, no caso aqui, tá? Vamos supor, água com sal. Vamos imaginar aqui, que aqui dentro desse copo aqui, ó, desse balão, tivesse água com sal. Eu estou aquecendo. O que é que vai acontecer? A água vai começar a vaporizar, se transformar do líquido para o gasoso. Quando isso acontecer, esses vapores vão vir para os condensadores e vão sofrer um processo chamado de condensação. A condensação, acho que você lembra, né, que a gente está em continuidade desse assunto. A condensação é a mudança do estado gasoso, ou estado de vapor, para o líquido. Então, condensação é isso, é a mudança do gasoso para o líquido. É o que vai acontecer aqui, ó, quando esse vapor de água, o sal não, o sal vai ficar aqui. O sal não vai vaporizar. O que vai vaporizar é a água vaporiza, o vapor vem para aqui pelos condensadores, aí entra em contato com essa parte de água quente, água fria, e vai se condensar, ou seja, se transformar de vapor para líquido. Aí você vai perceber que vai começar a gotejar aqui, ó, e vai transferindo a água daqui, os seus vapores, voltando a ser líquido. É essa mudança que a água vai vir sair daqui para aqui, já torna a água chamada destilada. Por quê? Ela sofreu uma destilação. Ok, gente? Então, ó, como o tempo vai passando, a gente não tem tanto tempo assim, não é isso? Para conversar mais, explicar mais, mostrar outros exemplos, tudo. Ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, Universidade Federal de Minas Gerais. Está terminando já, mas pelo menos vamos ver essa daqui, ó. Como é que cai questões envolvendo isso, professor? É importante, né? Olha só, certas misturas podem ser separadas usando-se uma destilação simples, acabou de ver, realizável numa montagem como a apresentada nesta figura. Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de sódio dissolvido nela. Ao final da destilação simples... Então, ó, primeiro ele disse que era água e cloreto de sódio aqui, água e sal. Então, vamos supor aí o final da destilação dessa mistura vai ser obter o que no Erlenmeyer? Aqui, ó, vai ser obter o que? A gente viu, ó, A, B, C ou D. Viu? Então, se você usasse uma destilação numa mistura de água e cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então, se você misturasse a água com o sal de cozinha e fizesse uma destilação desse processo, o que é que você iria obter aqui, após o processo? Resposta: água. Tá? A chamada água destilada. Ok, gente? Então, agora eu preciso ir para novos horizontes, certo? Frequentar aí novas ideias. Então, ó, próxima aula eu dou continuidade a isso aí e a gente vê outros assuntos, tá? E lembrem-se, já vai ter exercício lá na plataforma, tá? Fiquem atentos. Então, até mais, até logo.